Bom dia, gente. Bom dia, família Zoe, graça e paz. É um prazer estar aqui para participar de mais um devocional, para compartilhar algo da palavra do Senhor. Só que antes de compartilhar, você que já me conhece sabe que eu vou dar aqui, pelo menos, dessa vez eu diminuí, 32 avisos. Então, o primeiro deles é: se inscreve no nosso canal. Clica lá no sininho para que você seja notificado cada vez que a gente coloque um vídeo novo, cada vez que a gente esteja fazendo uma transmissão, e dá o seu like, tá bom? Aproveita, já compartilha, já convida as pessoas para seguirem a gente lá no YouTube, para se inscreverem no nosso canal. Eu tenho certeza que do mesmo jeito que está sendo bênção na sua vida, vai ser bênção na vida de tantos quantos acessarem esse canal. Inclusive, eu quero dizer a você que nós não estamos apenas no YouTube, nós estamos também no Instagram e no Facebook. Então, se inscreve no nosso canal no YouTube, segue a gente também no Instagram, segue a gente no Facebook. O Facebook, assim como o YouTube, tem vídeos de vários cultos, porque nós já estávamos nas redes sociais antes mesmo dessa questão de isolamento social. Então tem muito material bom, querido, muito material que vai ser bênção na sua vida. Então corre lá, divulga, convida as pessoas para se inscreverem, avisa, divulga que temos cultos, mensagens poderosas da parte do Senhor. Então você que está chegando agora na Igreja Batista Família Zoe, está querendo nos conhecer mais, aproveite esse tempo de isolamento. Você deve ter um pouquinho mais de tempo para se alimentar, então investe na sua vida espiritual. Comece a assistir cultos que nós temos lá, os vídeos. Eu tenho certeza de uma coisa, querido, vai ser um divisor de águas na sua vida, vai ser bênção sobre você. Então, se inscreve no YouTube, segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, divulga, começa a chamar as pessoas aí. Enquanto dando os avisos, manda sinal de fumaça, carta, bilhete, telefone, começa a gritar: gente, vai começar o devocional, Deus tem uma palavra de Deus para você. Começa a divulgar. Todos os dias nós temos o nosso devocional às 11 horas da manhã. E depois de investir na sua vida espiritual, na parte da manhã, na parte da tarde, nós temos o Zoe Saúde, sempre às 16 horas, trazendo uma orientação, uma dica, um conselho para investir na sua área física, na sua área emocional. Nós temos médico, nós temos fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, sempre pensando na sua saúde. E à noite, querido, sempre às 7h30, nós temos o Papo Zoe, sempre um papo descontraído, sempre um papo onde nós temos uma interação maior e com tempo maior. Inclusive temos quadros diferentes, já tivemos um quadro com pets, já tivemos receitas, enfim, sempre tem algo diferente nesse Papo Zoe. Nós queremos ver você participando conosco. Não deixe, não fica desconectado, nos acompanha através das redes sociais. Eu tenho certeza que sua vida vai ser muito abençoada, amém? Uma outra coisa, você que está congregando conosco e ainda não fez não baixou o aplicativo da igreja, nós temos um aplicativo, Igreja Batista Família Zoe tem o seu próprio aplicativo. Então vai lá na Play Store ou na Apple Store, baixa. Então, independente do seu sistema, ser o iOS ou ser o Android, vai ter esse aplicativo para você. Você vai baixar, vai se cadastrar. Lá tem o material que nós usamos para os novos decididos, o material da célula. Lá você pode inclusive fazer a sua contribuição financeira através de boleto ou cartão de crédito. Porque, querido, nós não estamos nos reunindo presencialmente, mas tudo mais continua acontecendo. Lembra da nossa construção? Ela está acontecendo num ritmo mais lento, num ritmo mais devagar, mas as contas precisam ser pagas. Tudo isso precisa ser cumprido. Então, traz a tua contribuição, vai lá através do aplicativo. Inclusive, além do aplicativo, nós temos o número da conta. Sempre nas nossas devocionais, nas nossas transmissões, nós temos lá o número da conta, tanto da Zoe Maceió, quanto da Zoe Natal. Você pode fazer depósito, você pode fazer transferência, enfim, não deixa de trazer a tua contribuição financeira. Vai ser bênção também, sim, querido, para essa obra. Entenda bem, essa obra é compromisso meu e seu, é compromisso de cada um de nós. Essa é uma responsabilidade que o Senhor colocou em nossas mãos. Ser uma igreja relevante aqui na nossa cidade, lá em Natal. E essa obra, querido, precisa que eu e você tenhamos esse compromisso também com a nossa área financeira, tá bom?
Uma outra coisa, as nossas células não estão acontecendo presencialmente, você sabe disso, mas isso não impede que nós venhamos a estar conectados. Como é que nós estamos fazendo isso? Tem um aplicativo que tanto na Apple Store quanto na na Play Store, chamado Team Link. Você vai baixar e no dia da reunião o seu líder de célula vai mandar o link, vai mandar um código, você vai poder acessar. E ali, querido, nós temos reunir todo mundo da célula para um bate-papo, para um ensino, para estar juntos, ainda que distante, mas estamos conectados, conversando um com o outro. Então não deixa de participar da célula. Às vezes você não pode ir por causa do ônibus, por causa do trabalho, por causa da distância. Agora com esse aplicativo, a gente pode estar um aplicativo de teleconferência, a gente pode estar junto, a gente pode estar conectado. A gente pode estar se vendo, ainda que não possa dar aquele abraço, isso é verdade, né? Mas pelo menos a gente vai estar conectado. E falando nisso, eu não sei como é que você tem enfrentado esses dias de isolamento. Talvez você já vinha com algumas dificuldades e elas só aumentaram. Mas eu queria dizer, querido, que independente da luta que você está passando, independente da dificuldade, você não precisa passar por ela sozinho. Seus líderes, seus pastores estão aqui única e exclusivamente para servir vocês, para ser bênção na sua vida, para ser, como diz o pastor Fábio, um lavador de pés. Nosso desejo, querido, é estar presente na vida de vocês. Então não passe nada sozinho, liga, manda uma mensagem, a gente vai ver como a gente pode estar perto, mas como a gente pode ajudar, inclusive, mas não passe por nenhuma dificuldade sozinho, nós queremos estar com você, tá certo? Então se comunica, não fica ausente. Às vezes naquela multidão a gente não consegue saber, às vezes a gente leva tempo e você vai sofrendo sem necessidade. Nos avise, querido, não passe por nenhuma luta, por nenhuma dificuldade sozinho, tá bom? Todo mundo já está aí? Já chamou todo mundo? Já divulgou? Porque agora nós vamos começar uma palavra de Deus, compartilhar da palavra que eu falei para vocês. Essa semana o tema é discipulado. Eu trouxe algo para compartilhar para vocês, mas eu sei que não importa o quanto eu estude, quanto eu leia, quanto eu pesquise sobre esse assunto, só existe uma pessoa que pode tomar essa palavra, aplicá-la ao nosso coração de tal maneira que ela venha a ser um divisor de águas. Essa pessoa é o Espírito Santo. Então, querido, eu queria pedir que nessa hora você ore por dois motivos. Primeiro, por você. Você vai orar, eu vou orar por você, não se preocupa não. Você vai orar por você pedindo: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Pede o Senhor que fale com você. Segundo, ora por mim também. É muita responsabilidade chegar aqui com uma palavra de Deus para você, uma palavra que venha do trono. Então nessa hora você vai orar por você, ora por mim, para que o Espírito Santo tenha liberdade e venha falar aos nossos corações. Amém? Então desliga um pouquinho aí de quem estiver ao seu lado, desliga do que você está fazendo um pouco, fecha seus olhos rapidinho, baixa a tua cabeça onde você está, rapidinho ora por esses dois motivos que eu te pedi. Eu vou orar com você, mas não deixa de orar. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos o Teu nome, te damos graças pela Tua fidelidade em nossas vidas, te damos graças porque em meio a tantas lutas, em meio a tantas dores e sofrimentos, Senhor, em meio a todo esse quadro que o nosso país, que o nosso mundo tem passado, que a nossa cidade, que a nossa casa, que as nossas famílias têm passado, mas a Tua fidelidade é sempre presente. Tu és o nosso rochedo e fortaleza. Senhor, nessa hora estamos aqui reunidos, nesse devocional. Eu venho te pedir, Espírito do Senhor, fala comigo, fala com cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa devocional, que estão assistindo essa devocional nessa hora. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha de encontro ao nosso coração. Que Teu Espírito Santo tome essa palavra e transforme as nossas vidas. Que possamos, ó Pai, ao encerrar essa devocional, poder dizer: eu tive uma experiência com Deus, eu tive uma experiência poderosa com a palavra do Senhor. Senhor, nessa hora, eu me coloco nas Tuas mãos. Usa-me, Senhor. Que seja a Tua palavra, que não sejam palavras de sabedoria humana, mas sejam tão somente Tuas. É o que eu oro nessa hora. Faço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Bom, o nosso tema dessa semana, você já ouviu o pastor Fábio, já ouviu o pastor Glauco, né? Já ouviu a pastora Cláudia
no Bate-Papo Zoe, enfim. Você já percebeu que o nosso tema, já foi informado que o nosso tema é sobre discipulado. Eu queria focar um ponto hoje do discipulado, não necessariamente do relacionamento discípulo e discipulador, como funciona isso, enfim. O que eu queria focar com vocês era sobre essa palavra, discípulo. Quando você pensa sobre isso, quando alguém chega para você e diz o que é ser discípulo, o que é que vem à tua mente? Quando você pensa sobre o discipulado, sobre discípulos, sobre tudo aquilo até que você já ouviu durante essa semana, o que é que vem ao teu coração? Se eu te dissesse, você é um discípulo de Jesus, o que é que te faz um discípulo de Jesus? O que é que te identifica como um discípulo de Jesus? O que é que você me diria? Deixa eu te falar, essa palavra discípulo é uma palavra que Jesus tomou do judaísmo. Ela já existia nos tempos de Jesus. A educação do judeu, do povo judeu, ela funcionava da seguinte maneira. A escola primária, ela ia dos 5 aos 12, 13 anos. E, desculpe gente, casa que tem cachorro sempre tem pelo para lá e para cá. Então a escola primária dos judeus, que ia da fase dos 5 até os 12, 13 anos, elas aconteciam nas sinagogas. Nas sinagogas tinha o que eles chamavam de casa do livro. E a Torá era a base de todo o ensino. Eles passavam a manhã inteira em turmas de cerca de 20 a 25 alunos. E na parte da tarde ela era dedicada ao trabalho que eles estavam aprendendo com o pai. Mas pela manhã era toda dedicada ao ensino da Torá. Aqueles meninos aprendiam matemática baseado na Torá. Sabe aquela genealogia que às vezes você não se sente tão estimulado para ler? Com aqueles números, com aqueles anos todos, ali eles aprendiam matemática. História, eles aprendiam a história através das histórias narradas na Torá, geografia, ciência, sobre os conceitos, tudo eles aprendiam. A base do ensino primário, do ensino no início do povo judeu era baseado na Torá. E eles se dedicavam uma manhã inteira só estudando, repetindo, lendo, aprendendo, debatendo, conversando sobre a Torá. Isso até os 12, 13 anos. A partir daí, se o jovem quisesse avançar nos estudos, ele deveria escolher um tutor, um mestre ou rabino de renome. E aí também lá nas sinagogas eles frequentavam o que era chamado de casa da interpretação. Então eles procuravam de si um rabino de renome. Você vai ver Paulo dizendo, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um rabino de renome na época de Paulo. Você vai ver citando Hilel, Shammai. Então quando você vê esses rabinos, eram rabinos que eram muito considerados naquela época, rabinos de renome. Então o jovem que quisesse aprender mais, ele procuraria um desses rabinos, e sendo aceito por eles, eles abandonavam toda a sua vida e iam viver aos pés, parafraseando Paulo, daquele rabino. Isso era uma coisa tão forte que, para você ter ideia, havia um batismo. A palavra batismo já era usada bem antes da igreja. O discípulo, quando ele é aceito como discípulo daquele rabino, ele era batizado em nome daquele rabino. E quando ele era mergulhado, ele abandonava a velha vida e ia viver agora como discípulo daquele mestre, do seu mestre. Ele abandonava literalmente, porque ele praticamente mudava para a casa daquele rabino. Ele tinha que estar submisso da mesma forma como ele era submisso ao pai. Ele tinha que estar pronto para servi-lo enquanto ele estivesse na sua companhia. Ele abria mão de tudo para servir e seguir o mestre, seguir aquele rabino. E aquilo ali, como é que acontecia? Não era numa sala de aula apenas, era no dia a dia. Ele servindo o rabino, ele ia aprendendo, o rabino ia para uma feira, ele ia junto e ali ia falando, o rabino ia, voltava, e ali, naquelas conversas, naquele comportamento, nas atitudes, eles iam aprendendo com os rabinos. O rabino ia ensinando a lei, ia ensinando a interpretação da lei, mas também compartilhava da sua vida. E o interessante é que
eu estudando sobre isso, eu descobri que a maior ambição daqueles meninos não era necessariamente saber tanto quanto o seu mestre, tanto quanto o seu rabino. Na verdade, a maior ambição, o maior desejo do coração daqueles meninos era ser semelhante ao seu mestre, ser igual ao seu rabino. Não era apenas saber tanto quanto ele, era ser semelhante ao rabino. E aí, pensando nisso, ser semelhante a alguém, né? O discípulo ser semelhante ao mestre, eu comecei a pensar em Paulo. Porque Paulo, ele foi um homem que falava: sede meus imitadores. Ele usava essa palavra imitador. E imitador de Jesus, imitar a ele como ele imitava Jesus. E Paulo é um homem que nós percebemos, um homem maduro na fé, um homem que passou, como eu e você, lutas, dificuldades, e às vezes, ou muitas vezes, maiores que as minhas, lutas maiores que as suas. E o trecho que eu vou ler, Paulo escreve, olha a maturidade desse irmão. Paulo escreve enquanto estava preso. Ele passou 2 anos preso em Roma, e lá no meio da prisão ele escreve uma carta para expressar gratidão e afeição pela igreja, uma igreja que era uma parceira muito forte no seu ministério. Uma igreja que, quando ele conheceu, quando ele esteve na cidade, teve uma situação de tumulto. Paulo começou a pregar, começou a compartilhar da palavra. Uma mulher possessa de espírito começa a atrapalhar, ele repreende, aquela mulher é liberta. Isso causa um tumulto na cidade. Dão queixa de Paulo, de Silas. Eles são, diz a palavra, severamente açoitados e depois presos. E no meio da noite eles começam, olha, irmão, a maturidade desse homem que imitava Jesus. No meio da noite, na prisão, depois de ter sido severamente espancado, ele começa a louvar. Tem um terremoto e Paulo, no outro dia, ele é liberto. O carcereiro fica desesperado, pensando que havia uma fuga, mas ele continuava lá. Foi liberto. Mas mesmo no meio desse tumulto, 10 anos depois, Paulo está ali escrevendo para essa igreja, a igreja de Filipos. Essa autora você já identificou, né? Você vai ver a carta de Paulo aos Filipenses, e ele, apesar de ter sido maltratado naquela cidade, tinha um povo ali que ardia no coração de Paulo. Ele diz assim: vocês, Deus me é testemunha da saudade que eu tenho de vocês, pois vos retenho no meu coração. Querido, isso 10 anos depois, ele preso, ele podia estar com muita preocupação, podia estar angustiado, mas não, ele na maior tranquilidade está ali declarando o seu amor por aqueles irmãos. E essa carta, a carta de Paulo aos Filipenses, ela praticamente só fala de alegria. Se você olhar no primeiro capítulo, a alegria nas circunstâncias, em meio ao sofrimento. Você lê o capítulo 2, vai falar na alegria do servir. No 3, a alegria da fé. No 4, o último capítulo, a alegria do dar. Você vai ver que esse homem, numa prisão, ele é inspirado para escrever uma carta sobre a alegria. Uma carta para pessoas a quem ele ama. Então esse homem, Paulo, escreve um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. O texto está em Filipenses, no capítulo 2, o verso 1 ao 8. Peço que você me acompanhe. Se você tiver sua Bíblia, pode abrir, ou tiver o seu celular e quiser abrir o aplicativo, enfim, se não, vai prestando atenção. Eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional, e ela diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Olha só, considerem os outros superiores a vocês. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ou seja, cuide dos outros, se importe com as pessoas que estão com vocês. E olha o versículo 5. Presta bem atenção, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, imitem Jesus. Em que? Qual foi a atitude de Jesus? Que, embora sendo Deus,
Não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas, olha que palavra forte, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, versículo 1 ao versículo 8. Querido, a palavra que mais me chamou, a expressão que me chama a atenção nesse texto é esvaziou-se. Versículo 7, quando o texto diz, mas esvaziou-se si mesmo, esvaziou-se a si mesmo. No caso de Jesus, você consegue imaginar, querido, o que seria se esvaziasse? Porque para mim eu não consigo imaginar. Para mim é o finito tentando entender, tentando compreender, tentando absorver o infinito. Porque, vamos ser realistas, a gente não tem a menor noção, a menor ideia. A gente vê talvez um lampejo do que isso quer dizer. Porque pensa bem, Jesus é Deus. E antes de ele encarnar como homem, em toda a sua plenitude de Deus, como Deus, a Bíblia diz que ele esvaziou-se a si mesmo. Ele não abriu mão de um local, de estar no céu para estar na terra, sendo bem simplista, né? Ele não abandonou algo. Ele esvaziou-se de si. Alguns irmãos que nós vemos, né? João, irmãos como Ezequiel, enfim, vários e vários irmãos que tiveram visões da glória do Senhor. Você percebe que mesmo com toda a sua maturidade, eles não conseguem descrever com precisão. Tudo para eles é semelhante a, parecido com. Porque, querido, o que existe lá, a maneira como se apresenta tão grande, que a nossa mente não acompanha. Eles olham, é parecido, é semelhante. Então imagina que em meio a esse ambiente, Jesus teve que se esvaziar de si. Esse esvaziou-se é muito mais do que eu e você podemos compreender. Mas ele fez, e essa esvaziar esbarra em humilhação. Esse esvaziar esbarra em humilhação, e essa humilhação esbarra na obediência. Uma obediência que levou à morte, e morte de cruz. Para que nessa morte, naquela cruz, eu e você encontrássemos vida. No sacrifício dele, na morte dele, nós encontrássemos vida, porque a morte não pôde retê-lo e por isso ele ressuscitou. E nessa ressurreição, eu e você fomos resgatados nesse sacrifício. E hoje nós não somos mais inimigos de Deus. Hoje nós somos filhos e filhos amados. Então, quando a gente pensa que Jesus, que tinha tudo, que era tudo, a palavra do testemunho dizendo que ele se esvazia, eu começo a pensar no tempo em que a gente vive. Um tempo que a linguagem é o do ser alguém, ser algo. É o termo de hoje em dia, né, que você mais hoje é o empoderamento. Você nasceu para brilhar, você nasceu para vencer. Já notou como a gente só ouve esse termo hoje? E nós viemos para vencer. A gente não perde batalha, a gente você tem que ser alguém, você tem que ser algo, você tem que deixar a sua marca, o seu legado. E aí quando a gente ouve um texto, quando a gente lê um texto como esse, dizendo que Jesus, ninguém menos que Jesus, se esvaziou, a gente diz que esse texto parece que não fala a linguagem do nosso tempo. Esse texto parece descontextualizado, porque a gente vive no tempo do crente vitorioso, o crente conquistador. E aí, como eu falei para você, o maior anseio do discípulo era parecer, ser semelhante ao seu mestre. O próprio Paulo diz, ei, tome a mesma atitude de Jesus, que mesmo sendo, se esvaziou. E ele diz, seja imitador, tenha a mesma atitude. Aí eu começo a pensar, nós somos discípulos de quem? Se o desejo do discípulo era parecer com o mestre, era ser semelhante ao mestre, e o mestre se esvazia, eu que quero ser, eu que quero
me empoderar, ser empoderado, vencer, conquistar. Estou sendo discípulo de quem? Entenda bem, querido, não é que eu não quero ver vitória na sua vida, não. Eu quero que você seja realmente vencedor, que o Senhor vença batalhas com você e por você, que o Senhor te faça prosperar, que você cresça. Mas eu e você precisamos ter essa atitude, esse coração. Nós não podemos, por causa desse nosso tempo, que fala sobre o ser, sobre o empoderamento, sobre as vitórias, sobre as conquistas, perder o foco do que é ser discípulo de Jesus. Porque a própria palavra nos exorta a ser semelhantes a Jesus. E esse Paulo, ele diz em 1 Coríntios, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que ousadia! Ele diz, olha, eu imito tanto Jesus que eu posso dizer a vocês, olha, a referência cola em mim, copia do que eu faço, copia do que eu sou, que você vai estar imitando a Jesus. Irmãos, que ousadia daquele homem. Efésios, eles sejam imitadores de Deus, como filhos amados, imitem ao seu Pai. E no próprio texto de Filipenses que eu li agora, diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Naquele tempo, o discípulo, ele aprendia no dia a dia. Ele aprendia ouvindo, observando, imitando, sendo submisso ao seu mestre. Era muito mais do que adquirir conhecimentos, era muito mais do que saber coisas, era compartilhar a vida. Então, querido, trazendo isso aqui para nós, ser discípulo de Jesus, esse é o ponto que eu quero tratar com você. Porque para que você tenha um relacionamento de discipulado saudável, você precisa ser primeiramente discípulo de Jesus. Porque só o discípulo de Jesus se submete, só o discípulo de Jesus partilha, só o discípulo de Jesus se doa, só o discípulo de Jesus se abre para receber. Então, primeiramente, eu e você precisamos ser discípulos. Agora, precisamos entender uma coisa, que ser discípulo é estar quebrantado em obediência a Jesus. Não é saber coisas a respeito de Jesus. Não é saber o que Jesus diz, ordena, mas é estar em obediência, com o coração quebrantado em obediência. Discipulado, querido, não é transmissão de informação. Não é apenas crer em Jesus. É muito mais do que isso. Discipulado é compartilhar a vida. Não é dizer o que fazer. É ensinar. Não é dizer para as pessoas, olha, vocês precisam perdoar. É ensiná-las a perdoar, perdoando. É ensinar a amar, amando. É ensinar a ser generoso, sendo generoso. É ensinar a se doar, se doando. Então entenda bem, mais do que transmissão de conhecimento, mais do que transmissão de informação, ainda que seja informação sobre Jesus, é compartilhar a vida. E aí vem a minha segunda pergunta, o que é que eu e você temos compartilhado, querido? O quanto da vida de Jesus eu e você temos compartilhado? Porque entenda bem, nós somos discípulos, mas também fazemos discípulos a toda hora. Você viu Jesus numa sala de aula? Você viu Jesus trazendo algumas ministrações, pregando para as multidões, mas você vê que o relacionamento com os discípulos, com aqueles mais íntimos, não era numa sala de aula formal. Era no relacionamento, era andando, era compartilhando, era estando juntos, era refeição juntos, era aqueles momentos de intimidade, era orando juntos. Então Jesus basicamente compartilhou a vida com aqueles homens. Tem coisa mais íntima, querido, do que oração. A oração, a gente derrama o nosso coração diante do Senhor. E o Senhor orava junto com aqueles homens. É verdade que alguns deles, teve um momento que Jesus dizia, vocês nem uma hora podem vigiar. Mas Jesus trazia para a sua intimidade. Porque discipulado é intimidade, é compartilhar da vida. E no caso, o discípulo de Jesus é compartilhar da vida de Jesus. Eu disse que nós fazemos discípulos toda hora, porque não importa quanto tempo você esteja na igreja. Nós somos cartas vivas e, de certa forma, nós estamos discipulando alguém. Você lembra que quando você se converteu, se na sua família não tinha ninguém cristão, todo mundo começou a te observar. Todo mundo começou a te avaliar.
Cada vez que você pisava na bola, cada vez que você errava, alguém apontava e dizia: ei, você agora é cristão, agora você não pode fazer isso. Ei, a Bíblia não diz que não pode. Ei, crente faz isso e cristão faz isso. Jesus deixa, você nunca ouviu isso não? Ou seja, as pessoas estão observando a sua vida. Então você termina sendo, de certa forma, o discipulador de alguém. Ainda que não diretamente, não um relacionamento, mas por sermos essas cartas vivas, nós compartilhamos dessa vida de Jesus. E só podemos fazer isso se formos discípulos dele. Eu lembro que quando meu Luquinhas era pequeno, ele começou a andar com a gente no carro, já entendendo de algumas coisas, eu tinha um mau hábito, querido, de quando dirigia, eu não discutia, mas eu reclamava dentro do carro. O motorista fazia uma barbeiragem, dizia: olha, isso é um rapaz sem sabedoria. Com outras palavras, mas eu dizia isso. E com o tempo meu filho ia observando. E chegou ao ponto de que quando alguém fazia algo errado, eu nem precisava falar. Ele mesmo dizia: olha, pai, alguém sem sabedoria. Nas mesmas expressões que eu usava. Irmãos, deixa eu dizer, não era palavrão não, tá bom? Mas era aquela coisa assim de reclamação, de murmuração. E a minha esposa disse: olha, você ganhou uma repetição, olha o que é que você está ensinando para ele. E realmente, querido, eu estava ensinando meu filho a ser um mau motorista. E eu nunca cheguei para ele para dizer: olha, filho, quando alguém fizer isso, você tem que responder dessa maneira. Mas ele via em mim e ele começava a copiar. Então nós somos, de certa forma, discipuladores. Mas precisamos ser, antes de tudo, discípulos de Jesus. Esse Paulo, nessa mesma carta de Filipenses, no capítulo 4, o verso 8 e 9, ele resume essa questão de discipulado, de relacionamento de discípulo. Ele diz assim: olha, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E olha o que diz o versículo 9: tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês receberam, tudo que vocês ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. Tudo que vocês ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. Conselho daquele homem que dizia tão claramente: sejam meus imitadores. Para aqueles discípulos era: me imitem. Eu e você precisamos ser esse tipo de discípulo que almeja ser igual ao Mestre e almeja ser igual a Jesus. Não apenas ser um recipiente de informações, não conhecer texto da Bíblia, mas poder testemunhar, compartilhar da vida de Jesus. Discipulado é relacionamento. E discipulado também envolve, querido, renúncia. Discipulado envolve... Não existe um relacionamento sem renúncia. Por isso que eu disse que discipulado, relacionamento do discípulo com o seu mestre, envolve renúncia. Sabe por quê? Porque envolve esvaziar-se a si mesmo, mesmo em um tempo onde a gente ouve: sou crente, mas não sou besta, ninguém manda em mim. Não é essa a linguagem do nosso tempo? Não dá para ser discípulo sem o esvaziar-se. Não dá para ser discípulo sem envolver, doar-se em amor. Não existe, querido, discípulo que não se doe em amor, mesmo em um tempo onde eu e você ouvimos: eu amo, eu perdoo, só não quero andar junto. Não, eu já perdoei, só não quero comunhão. Não existe discípulo que não se doa em amor. Sabe quem me diz isso? Jesus. Jesus, em João capítulo 15, verso 12 e 13, ele diz assim: olha, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida pelos seus amigos, pelos seus discípulos. E ele desafia eu e você a fazer o mesmo. Ah, me magoou. Se doa. Morre para isso. Morre por ele e se doa em amor.
Discípulo, relacionamento de discipulado envolve posicionamento contra o pecado, mesmo em um tempo onde nós ouvimos: Deus entende as minhas fraquezas, Deus entende os meus erros. Às vezes a gente minimiza o que faz, minimiza as consequências, mas entenda bem, querido, erro, fraqueza é uma coisa, pecado é outra. Não minimize. Pecado é abominação diante do Senhor. Então se posicione contra o pecado, porque o discípulo se posiciona. Discipulado envolve dedicação, mesmo em um tempo onde nós ouvimos: eu não tenho tempo. É uma questão de prioridade. Qual é a sua prioridade enquanto discípulo? É conquistar o coração do seu mestre? É ser imitador do seu mestre? Eu tenho certeza que você vai conseguir encaixar na sua agenda. E por último, quero só fazer uma pergunta a você: que discípulo nós temos sido? Nesse tempo onde nós estamos confinados, que nós possamos refletir sobre o discipulado de Cristo, sobre o discipulado de Jesus. Em Antioquia, os discípulos pareciam tanto com Jesus que eles foram chamados de cristãos ou pequenos cristos. Eles eram tão parecidos com Jesus, tão parecidos no falar, no agir, no coração, no esvaziar-se, no doar-se. Eles eram tão semelhantes. Quando olhavam para eles, diziam: esses são pequenos cristos, esses são cristãos. Que isso possa ser dito a meu respeito e ao seu. Esse é o desejo, essa é a minha oração. Isso é o que eu queria compartilhar sobre ser discípulo com você. Que Deus abençoe. Grande abraço.